2024 foi um ano cheio de surpresas. Algumas incríveis, outras desafiadoras. Mas, no meio de tudo isso, eu extraí 9 lições poderosas para mudar a minha forma de pensar. Agir e planejar em 2025. E agora quero compartilhar com você exatamente como essas lições podem ajudar você também a ter um ano novo de muita produtividade. Desde estratégias práticas para lidar com a produtividade, até reflexões profundas para poder lidar melhor com os altos e baixos da vida. Cada lição é um convite para você olhar para o futuro com mais clareza e certeza de conquistar os seus objetivos. Está pronto para descobrir como aplicar esses aprendizados no seu 2025? Então assista ou escute esse Piscinecast até o final e venha comigo nessa jornada de transformação pessoal e profissional. Este é o Piscinecast, o podcast que transforma livros em lições valiosas. Antes de tudo, quero só avisar que esse é um episódio que faz parte de uma série de episódios anuais que tem aqui no Piscinecast. No último episódio eu fiz a minha revisão anual, neste tem as lições que são frutos das revisões e no próximo tem os livros que eu indico para o ano. Então você já assiste todos, que vale a pena. Então vale a pena você assistir o último episódio onde eu falei da minha revisão anual de 2024 e da onde eu extraí as lições que eu estou apresentando para você aqui. Lembrando de clicar em gostei, compartilhar, se inscrever no canal e compartilhar também nas plataformas de podcast. Primeira lição: usar mais diários e agendas físicos. O que significa isso? Eu sempre gostei muito de usar cadernos, então eu tenho cadernos de anotação, estou mostrando aqui no vídeo, para quem estiver acompanhando no vídeo, eu tenho um caderno de anotação, que já está há um tempo comigo, eu tenho vários cadernos, e eu deixei de usar agendas físicas, porque passei muito das demandas das minhas agendas físicas para o meio digital, como eu também tenho bloco de anotações no ambiente digital. Você vê que eu sou uma pessoa que gosta de escrever bastante, né? E aí eu percebi que a falta de alguns recursos físicos podem estar me atrapalhando em sistemas para garantir bons hábitos. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem um recurso físico como um caderno, por exemplo, o caderno me ajuda a pensar. Estou mais uma vez mostrando aqui no vídeo o meu caderno. O caderno me ajuda a pensar. Então eu rascunho para poder ter ideias, para poder pensar melhor sobre as minhas ideias. Uma coisa que eu fiz no ano passado foi fazer uma reunião comigo mesmo. Cheguei de comentar com vocês. E sim, essa reunião eu fazia e anotava aqui no meu bloco de anotações do meu computador. Esse ano eu quero continuar fazendo essas reuniões, só para deixar claro que essa reunião comigo mesmo é um momento que eu tiro para conversar sobre as minhas metas, objetivos, e ali eu coloco como eu estou caminhando, o que eu estou fazendo. Isso funcionou bem até maio, como eu disse no último episódio, vale a pena escutar a minha revisão anual, porque não deu certo, e aí eu percebo que para esse ano dar certo isso, eu vou transformar esse recurso digital em um recurso físico, porque aí eu posso fazer em qualquer momento, é mais fácil de organizar. Então eu peguei aqui uma agenda, que é uma agenda que parece até um planner, né? Então ela tem vários elementos de escrita, estou até mostrando aqui também no vídeo. Então tem os objetivos do mês, né, que você pode colocar aqui os seus objetivos do mês, você tem as formas que você vai escrevendo cada dia, além de ser uma forma de diário. Eu uso muito a agenda como diário e anotação. Além disso, né, numa questão mais espiritual, eu tenho também cadernos de estudos espirituais que eu guardo, mas é para estudo. Eu encontrei esse diário espiritual, que eu até ganhei de amigo oculto, que eu comecei a usar já esse ano. Então aqui eu tenho as leituras diárias, né, para quem é católico nós temos as leituras diárias que nós fazemos. Então eu tenho aqui as leituras diárias e eu também tenho aqui os meus outros estudos que eu faço. No caso aqui eu estou fazendo atualmente a consagração a São José, estou mostrando aqui o livro para vocês, eu acho que em breve trarei no Piscinecast, tá? Mostrando no vídeo, consagração a São José, e estou fazendo, utilizando este diário espiritual. O que eu espero, né? Como que eu vou aplicar isso? Então todas as manhãs é um momento que eu tiro para pegar o meu diário. Tanto a minha agenda quanto o meu diário. Então faço primeiro o meu diário, pego ali, faço meus estudos espirituais, anoto ali o que é importante. E aqui é legal desse recurso físico, né? Não estou usando pela primeira vez, tá? Não estou fazendo aqui propaganda do material aqui do Padre Reginaldo Manzotti. É a primeira vez que eu estou usando, mas é legal que ele tem, por exemplo, veja só, cada dia ele tem a leitura. Aí eu estou mostrando no vídeo novamente, tá, pessoal? Tem a leitura em cima, embaixo tem uma parte de escrita e logo abaixo tem apelos de Deus. Então você pode colocar ali
para quem você está orando no dia, o que você está fazendo, além de divisões mensais. Eu acho que esses recursos facilitam na hora de você decidir o que você vai fazer. Isso é uma coisa fabulosa dos recursos visuais, dos recursos físicos. Você saber o que você vai fazer. É uma das bases do meu trabalho. Então eu percebo que muitas vezes quando eu me perco nas minhas ações é porque eu não tenho procedimentos, sistemas ou formas de agir. Eu acredito que nós falamos bastante desses sistemas no Psinecast sobre hábitos atômicos do livro do James Clear, que eu recomendo que você assista ou escute depois. E aí a minha ideia é usar isso pela manhã, já pegar aqui meu diário espiritual, depois já pego a minha agenda e já determino ali o que eu vou fazer, antes de qualquer coisa. Por que antes de qualquer coisa? Porque é fácil você se perder diante de várias coisas que nós temos para fazer, principalmente no mundo digital. Então você abre uma rede social, você abre uma outra coisa. Quando você determina o que você faz, quando você começa o seu dia com planejamento, é muito mais fácil de executar. Eu sei porque funcionou para mim. Me perdi ano passado, como eu disse, eu falei lá na revisão anual, escute depois os motivos. Mas esse ano, eu acredito que esse recurso vai me ajudar um pouco mais. Então, poxa, professor Piscini, talvez você queira falar, né? Poxa, professor Piscini, mas todo esse estrambolho aí é um diário espiritual, é um diário, é um caderno, tô mostrando aqui mais uma vez, né? É várias coisas, sim, né? Cada coisa tem sua função. Eu ando mais com o meu caderno para cima e para baixo. Né? Agora, talvez eu ande também com a minha agenda para as anotações. Mas eu não vou deixar de anotar na minha agenda digital os meus afazeres pontuais, porque me notifica. Então, pessoas que eu tenho para atender, médico que eu preciso fazer, alguma coisa, palestra, eu anoto aqui nas datas. Aqui funciona mais como uma espécie de agenda diário. Entende? Mais para um lado mais profissional e pessoal que eu tenho. Entende? Eu tenho mais essa visão. Então isso ajuda você a ter clareza. Ao longo desse ano eu vou aplicar muito esse recurso, espero no final de 2025 compartilhar com você os meus resultados, falarei aqui no Psinecast. Mas usar diários e agendas físicas em 2025 eu acho que é uma boa lição para começar bem, tendo clareza do que você vai fazer. Segunda lição para aplicar em 2025, sempre começar o ano já com clareza do que fazer ao longo do ano. É uma prática que eu tenho faz tempo. Eu acredito que desde 2021 eu perdi um pouco isso, né, porque eu venho mudando, principalmente nos meus projetos, aquilo que eu tenho, Psinecast e tal. Para você ter uma ideia, apenas para recapitular, o que significa isso de começar o ano estabelecendo o que eu vou fazer em todos os meses? No primeiro ano do Psinecast eu já tinha todos os episódios determinados, dos livros que eu ia tratar. Então isso eu já sabia, o que eu ia tratar em cada momento, em cada episódio. E eu já tinha ali prontos os scripts. Então eu deixava isso pronto em janeiro, que é quando eu tenho mais tempo, pelas férias, né? Férias de faculdade, férias de trabalho, etc. Então, você ter isso já pronto impede que você perca tempo com planejamento. Não que planejar seja perder tempo, mas consome o seu tempo. Então, ter isso já preparado no momento das suas férias ou no momento que você tem uma folga é melhor. O que eu falo muito para quem eu acompanho nos estudos, né? O pessoal que está estudando para uma prova, para uma residência médica. Eu falo, olha, tira o seu dia de descanso para organizar as coisas. É fácil, é tranquilo. Deixa o seu material pronto, deixa o seu quadro de estudos pronto, deixa aquilo que você vai estudar pronto, porque você não vai perder tempo procurando na hora. Então, teve anos anteriores que eu não deixei isso pronto e eu demorava muito. Então eu sentava, igual estou sentando aqui para gravar, já sabendo o que eu vou fazer porque meu script está aqui e eu já deixei pré-determinado. Eu teria que parar e falar, puxa, eu vou gravar, mas o que eu vou gravar? Vou lá, vou pesquisar, vou fazer tal coisa. Perde-se tempo com isso. Então ter isso planejado em todas as áreas da sua vida é muito importante. Eu tenho um sistema de revisão anual que eu compartilhei no site estudareaprender.com. Depois confere lá. Você pode pôr no Google Revisão Anual Professor Piscini, que vai aparecer. Que é um sistema que eu uso do escritor Jack Canfield, né, que é um daqueles responsáveis lá pelo Segredo e toda aquela coisa. Mas ele tem um livro e uma palestra interessante do Jack Canfield, onde ele fala para você definir metas em 7 áreas da sua vida. E ali ele fala que para você conquistar os seus objetivos e metas, você precisa trabalhar naquilo diariamente. Então eu aprendi a lidar com isso. Vou dar um exemplo para vocês. Nesse ano agora de 2024, eu fechei algumas parcerias legais para o canal Professor Piscini, porque eu apliquei esse sistema.
todos os dias ali eu estava fazendo uma forma de prospectar pessoas para poder patrocinar o canal, etc. Então, quando você tem já claro isso e você consegue trabalhar diariamente, fica mais fácil. Por isso, deixar tudo pronto no começo do ano. O que me ajudou. Eu sei que alguém pode falar, poxa, professor Piscini, mas você falou aí que a partir do meio do ano foi mais complicado. Sim, porque surgiram outras demandas, mas se eu não tivesse nem feito as minhas rotinas lá do começo do ano, o ano poderia ter sido até pior. Pior no que eu digo na questão da produtividade dos meus projetos, né? Porque o ano foi muito bom em outros aspectos. Então, cada ano a gente está trabalhando para melhorar cada vez mais. Às vezes você olha para a sua vida e fala, poxa, na minha vida pessoal, por exemplo, no lazer. Uma lição que eu vou trazer nesse Piscinecast aqui, nesse episódio. O lazer, eu acho que é uma coisa que eu poderia melhorar mais na minha vida. É uma coisa que eu não aprendi ainda a ter momentos de lazer. Eu venho muito de trabalho. Então, aprender a ter isso. Isso é uma coisa que você coloca nas 7 áreas da sua vida. Então, você tem ali momentos de diversão, financeiro, família, carreira, legado. Trabalhar todas essas áreas, estipulando o que você vai fazer para conquistar os seus objetivos ali. Parece muita coisa quando nós falamos, mas estão tantas coisas para fazer, mas quando você começa a executar no dia a dia é simples, porque são pequenas coisas que você faz. Então deixar isso pronto. Então o que eu quero deixar pronto, né? Lista de episódios do Piscinecast, roteiros já preparados. Eu já tenho alguns roteiros porque já tenho livros que eu li. Vou deixar os roteiros já preparados. Vou deixar também os materiais do canal do Professor Piscini, artigos que eu preciso escrever, e-mails que eu preciso mandar. Eu já deixo isso tudo pronto e só executo, né? Tento executar aquilo de uma forma bem rotineira. Transformar isso em rotina. Ter isso diário, aliado, né, à lição anterior de ter a minha agenda, sabendo o que eu vou fazer em cada dia no sistema de listas, facilita muito mais. Então, a minha recomendação para você é, o que você quer este ano? Já estipule as suas ações, o que você vai fazer em cada mês e deixe isso claro. E não se preocupe, agora eu vou até antecipar uma possível falha. Talvez você fale, puxa, estipulei coisas para fazer em janeiro e não fiz. Segue em frente, vai para fevereiro e faz o que você se propôs a fazer em fevereiro. Tá? Não fica pensando no passado, não fica assim, já não deu certo um mês, que droga. Não, cara, vai seguindo. Tá? Vai seguindo. Uma coisa que eu aprendi muito ao longo dos anos, eu achava que tinha que ser perfeito as coisas. Eu tenho que ter um ano perfeito, 52 episódios rotineiros aqui do Piscinecast. É um objetivo que eu tenho. Mas se não der, cara, eu vou ficar feliz se fizer 50. Porque no último ano foram 12. Entende? Eu quero melhorar cada vez mais. Eu não quero piorar e nem ficar na mesma. Daí vem a revisão anual que eu falei no último episódio. E isso ajuda você a olhar o seu ano após ano, o que você está fazendo. Esta é a segunda lição. Já determinar o seu ano a partir dos primeiros meses, né? Janeiro, fevereiro, já determinar o que você vai fazer ao longo do ano inteiro. Minha terceira lição para 2025 é cuidar melhor da minha alimentação diária. Eu não sou uma pessoa que me alimento mal, pode-se dizer assim. O que eu quero dizer me alimentar mal aqui, né? Eu não como muitos alimentos processados, não como muito fritura, eu não peço tanto lanche, não que esse lanche seja um problema para as pessoas, né? Mas eu não peço todos os dias, entende? Nós cozinhamos muito em casa, fazemos muitas coisas em casa. Só que eu percebo que uma coisa que o Dr. Nau, quem me acompanha já sabe que eu sempre cito aqui o Dr. Nau do programa Quilos Mortais. Quem não conhece, depois dá um Google, Dr. Nau, Quilos Mortais. Ele fala o seguinte, né, muitos pacientes iam lá, né, que são pacientes obesos, obesidade mórbida, nível bem maior do que nós estamos tratando, né? Geralmente falamos de se é um pouco gordo, um pouco acima do peso, sobrepeso. Não, o Dr. Nau trata obesidade mórbida. E ele trata de uma mudança de hábito da pessoa. Ele não faz a bariátrica direto, ele faz uma mudança de hábito. Então, antes dele fazer uma operação nas pessoas, o que ele fala? Ele fala, olha, você tem que emagrecer, para me mostrar que você está de acordo com o nosso processo aqui, que nós temos uma maneira de trabalhar, ele diz. E aí as pessoas chegam lá e falam, eu comi tudo bem, comi muito bem esse mês, tal, eu perdi bastante quilo. Aí vai pesar, a pessoa não perdeu. Às vezes ganhou 1 quilo, às vezes perdeu bem menos do que deveria. Aí a pessoa fica, mas eu não sei o que aconteceu. E o Dr. Nau
ele é muito direto, cara. Ele é muito... Assista, um dia você vai ver, ele é muito lógico, racional. Ele não fica emocionalizando as coisas, ele não fica, sabe... chega a ser um pouco seco, mas é uma realidade. Então ele chega e fala, você engordou porque você não seguiu o plano. Se você não emagreceu, é porque você está consumindo mais calorias do que devia. A balança não mente, essa é a frase dele. A balança não mente, as pessoas sim. É uma frase muito boa, por sinal. Então, eu acho que eu tenho que tomar mais cuidado nas minhas porções. Teve um ano que eu estava pesando tudo bonitinho na balança e tive um resultado bem positivo na questão da minha alimentação. E eu quero voltar esse ano a ser mais rigoroso com isso. Com a questão de pesar mais os meus alimentos, quantas colheres eu coloco de alimento. Tomar cuidado, porque às vezes você fala o seguinte, poxa, mas eu como bem. Como uma salada, como uma fruta, alguma coisa, mas em excesso também tem caloria. É esse o ponto. Entende? E eu me preocupo muito com a minha alimentação porque é a minha saúde. Eu me preocupo com a minha saúde. Eu estou com 37 anos, esse ano farei 38 anos. Então eu me preocupo com a minha saúde, me preocupo com os cuidados que eu tenho com o meu corpo, fazendo atividades físicas, cuidando da minha alimentação. Então eu quero observar mais isso, seguir mais os planos que eu vou com o nutricionista. Outro ponto também, às vezes nós vamos a nutricionista passa um cardápio, não segue, aí fala, essa nutricionista não está com nada. Pô, mas eu nem segui o negócio. Então o meu objetivo é esse. Seguir os planos que são dados para mim, de planos alimentares, tentar executar os planos alimentares, pesar, verificar mais aquilo que eu estou colocando nos meus alimentos, a quantidade que eu estou colocando para manter e atingir aquele nível que eu quero de peso, de massa muscular, etc. Essa é a minha lição para 2025 também, melhorar a minha alimentação. A quarta lição é utilizar mais a inteligência artificial como auxílio no meu trabalho. 2024 usei bastante e foi muito útil para mim, principalmente o ChatGPT, porque como eu faço os vídeos, como eu faço os textos, por exemplo, nos textos ela me ajudou na correção dos textos, me ajudou a estruturar melhor os textos. Não que eu vá deixar a inteligência artificial fazer um trabalho criativo, que é o meu trabalho. O que eu quero dizer com um trabalho criativo? Criar um texto, criar um vídeo, bolar um tema para um vídeo, fazer um vídeo como esse. Esse é um vídeo inteiro meu. O que a inteligência artificial me ajuda num vídeo como esse aqui? Nos títulos, na thumb para o canal do YouTube, na descrição, às vezes numa introdução para deixar ela um pouco melhor para a apresentação, mas o grosso do conteúdo é todo meu. É eu que... As lições são minhas. Aqui são baseadas nos meus resultados do ano. Não peguei para lá e falei, crie para mim lições. Não fiz isso. Entende? Eu acho que a inteligência artificial, principalmente nesse aspecto generativo, que é a inteligência generativa, ela pode nos ajudar utilizando da maneira correta, inclusive ganhando tempo. Então você que é um profissional aí, trabalha, escritório, qualquer coisa, use e abuse das inteligências artificiais para auxiliar no seu trabalho, sim, cara, tá? Mas não substituindo a sua mão de obra, que eu acho que é um erro que algumas pessoas cometem. Eu percebi muito esse ano fazendo uma pós-graduação o quanto as pessoas elas não têm noção do que fica claro, que fica claro as respostas em algumas atividades que são das inteligência artificial, entende? Ou, por exemplo, um trabalho que uma pessoa executa que fica óbvio que aquilo foi retirado da inteligência artificial. A pessoa não se dá o trabalho nem de corrigir algumas coisas que a inteligência artificial tem de vícios de linguagem. Eu não vou dizer vícios de linguagem, mas alguns vícios que ela tem. Por exemplo, no excesso de adjetivos. Mesmo um ChatGPT 4.0 ainda tem algumas coisas que é perceptível que não foi um humano que escreveu ou que criou aquilo. Então tomar cuidado com isso. Tá? Até porque se você põe a inteligência artificial para fazer o seu trabalho, qual que é a sua função? Bem, eu estou muito consciente com relação a isso. Eu acho que ela é um auxílio, não podemos temer a inteligência artificial. Vai acabar com tudo. Não, cara, nós temos que trazer ela para perto e falar como ela pode me auxiliar no meu trabalho. Como ela pode tornar o meu trabalho mais leve para que eu libere a minha mente para aquilo que eu realmente faço, que é mais importante. Se é um arquiteto, como a inteligência artificial pode ajudar ele a projetar? Porque os projetos vêm da mente dele. Entende? Então, assim, usar ela ao seu favor, para auxiliar. Use a inteligência artificial a seu favor é a minha quarta lição para 2025. Minha quinta lição para aplicar em 2025 é encontrar um ritmo e mantê-lo.
Isso é muito importante para mim, principalmente aqui no Piscinecast, no Professor Piscine. Eu acho que eu perdi muito ritmo na produção de conteúdos para essas plataformas. Não que eu não seja uma pessoa que não tenha muitos hábitos formados. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, cozinho todos os dias, faço as atividades físicas, mesmo que eu não vá na academia como eu quero manter o ritmo, né, mas eu mantenho uma rotina de exercícios ainda que de uma maneira muito espaçada, mas eu nunca desisti. Então eu consigo manter alguns hábitos, só que eu preciso encontrar o ritmo e manter esse ritmo. O que eu quero dizer? Por exemplo, eu descobri que eu consigo gravar vídeos todos os sábados e usar isso a meu favor. Entende? Que é uma coisa que eu negligenciei no ano anterior, por conta dos trabalhos que surgiram. Então, entender que esse ritmo é importante no meu trabalho e que o meu trabalho exige do quê? Uma manutenção diária. O que eu quero dizer com manutenção diária? Eu executo ele todos os dias. Eu não posso deixar parado o meu trabalho. E isso que eu faço aqui com vocês no Piscinecast, eu considero como um trabalho e um projeto que eu amo e adoro fazer. Falo sempre isso aqui. Né? Por isso que eu sou muito grato quem escuta, quem assiste, quem compartilha, quem está aqui comigo, quem manda mensagem. Professor, escutei o episódio tal, quem comenta. Muito obrigado. Porque isso aqui tudo é feito para você. E eu sou muito sério e responsável em fazer isso. Então, eu me chateei muito no ano anterior que não tiveram tantos Piscinecasts. Entendeu? Por quê? Porque eu sinto que existe alguém que está escutando e que quer os episódios e que não está tendo os episódios e que se chateia por conta disso. E eu estou dando o meu melhor para poder fazer isso acontecer. E esse ano eu quero encontrar melhor esse ritmo. Quero que esse ritmo aconteça de uma forma mais natural. E para encontrar esse ritmo, é uma questão de mentalidade. É uma coisa que eu, talvez por um cansaço físico e mental de tantas atividades que eu acumulei, me atrapalharam na criação desse ritmo. Porque se você pegar, por exemplo, 2020, ano de pandemia, 21, 22, 23, 21, 22, 20, 21, 22, vamos colocar aqui, né? Acho que até 19, o Piscinecast ele estava num ritmo bom. Eu estava conseguindo produzir. À medida que aumenta a minha demanda de trabalho, começa a ficar mais complicado para mim. Começa a pesar um pouco mais. Mas por quê? Porque eu não parei um momento para analisar e falar, cara, peraí, como eu posso fazer isso acontecer? E esse ano eu quero olhar, e como eu já estou olhando, e pensando, como eu posso fazer isso aqui acontecer? Isso é encontrar o ritmo. Isso é fazer acontecer, mesmo diante das circunstâncias que você tenha na sua vida. Afazeres, responsabilidades. Se você tem um projeto, aquilo que você fala, cara, eu gosto disso aqui, eu acho que isso aqui vale a pena. Então encontre o seu ritmo naquilo. Eu falo isso muito na questão dos estudos para quem me acompanha. Porque estudar é você fazer uma atividade que não dá para você um retorno na hora. Você não, por exemplo, acabei de estudar, nossa, acabei de receber R$100 por ter estudado. Não acontece isso. Então a gente sempre procura isso, né? Essa gratificação instantânea. E projetos como o Piscinecast, o canal do YouTube, escrever artigos, eles não dão gratificação instantânea. É a longo prazo. É uma construção que você vai fazendo. Tudo bem, o canal Professor Piscine já tem 10 anos, já tem uma caminhada com ele, mas eu sinto que eu ainda preciso encontrar um ritmo legal para trabalhar. Veja só, olha, estamos falando de 10 anos de trabalho em um dos canais, e ainda assim eu sinto que preciso melhorar mais o meu ritmo. É uma coisa que não está muito eficiente, não está funcionando da forma como eu gostaria. E isso traz, lógico, as consequências. Eu acho que isso impacta na questão das pessoas que acompanham. Tem pessoas que deixam de acompanhar. Eu tenho certeza que algumas pessoas deixaram de acompanhar o Piscinecast pela falta de regularidade, o que é um grande problema. Por isso que eu fico feliz com quem volta aqui a acompanhar, quem acompanha regularmente, quem está toda semana, né? Ainda que de uma forma não constante como foi no ano passado, mas quem está sempre ali procurando, será que o Professor Piscine lançou um novo episódio e tal? É para isso que eu estou fazendo o meu trabalho, encontrar esse ritmo. E eu estou sendo muito sincero aqui com você, colocando as minhas dificuldades, abrindo as minhas dificuldades, porque elas podem ser as que você tem também. Questão de tempo, rotina, trabalho, cansaço. E eu quero falar para você que não estou colocando uma desculpa aqui nessas coisas. Entendeu? O que eu poderia falar, não tive tempo. Poderia chegar para você, ano passado eu não tive tempo. Eu acho que não é uma questão de tempo. Eu acho que é uma questão da minha mentalidade, da minha disciplina que eu deveria ter fortalecido ainda mais para cumprir esses requisitos que eu quis ali, os meus objetivos e as minhas metas nesses projetos. E é o que eu quero fazer esse ano, encontrar esse ritmo.
A minha palavra para 2025 vai ser ritmo. Né? Conseguir estabelecer um ritmo nesses projetos digitais online que eu tenho, que são as minhas as coisas importantes para mim atualmente. Minha sexta lição para 2025 é encontrar mais ajuda e contratar profissionais caso seja necessário. Eu entrei num momento onde eu percebo que algumas coisas mudaram muito na produção de conteúdo. Eu tô no YouTube, pode-se dizer, não sou um youtuber muito famoso, né? Mas assim, eu tô no YouTube desde 2014, pode-se dizer. Então mudou muito a forma como os vídeos são na plataforma. Então eu já tive outras redes sociais, eu sei como funcionam as redes sociais. E sei que hoje a qualidade impacta muito num vídeo que vai ser entregue. E eu me preocupo muito com essa qualidade, porque eu quero entregar uma boa qualidade. Só que acaba que uma coisa que trava muito a minha produção é simplesmente eu não ter tempo para edição. Eu não tenho tempo, material necessário para edição. O meu computador eu preciso atualizá-lo, já preciso atualizá-lo. Então assim, já leva muito tempo para uma edição. Então tudo isso, eu começo a perceber a necessidade de ter um profissional que faça isso para mim. Até comentei isso na revisão anual. Então, em 2025 eu espero encontrar um parceiro, alguma pessoa que eu contrate, que me ajude na edição dos vídeos do canal do Professor Piscine. Né? Porque o canal Piscinecast eu ainda vou continuar editando, porque é uma edição mais simples, né? Porque aqui eu prezo mais pelo áudio, mesmo para quem acompanha no vídeo. Mas eu consigo dar uma edição aqui legal, numa qualidade aceitável. Lógico, posso melhorar? Lógico que posso melhorar. Se tiver a possibilidade de ter um editor para o Piscinecast e para o Professor Piscine, nossa, eu vou estar dando saltos de alegria. Entende? Porque aí eu vou saber que estou entregando qualidade extrema em ambos os canais. Mas atualmente o foco vai para o Professor Piscine, para eu poder me dedicar também no Piscinecast e em fazer uma edição melhor. É. Tanto que esse ano, nessa questão da ajuda, só para complementar, eu quero reduzir o número de vídeos. Né? Não significa que eu vou postar menos vídeos, né, aqui no Piscinecast, porque o Piscinecast uma vez por semana eu acho que é a meta a ser cumprida. Vai ter menos porque eu vou deixar de fazer o Suma, que é uma coisa que eu fazia, que era o sumário mensal, né, dos livros que eu tinha lido e tudo. Isso eu nunca consegui manter isso muito bem e eu acho que isso acabava atrapalhando, né, porque entravam episódios no meio da sequência de livros. Então eu vou me concentrar no Piscinecast raiz, que são os livros mesmo, as lições dos livros. Eu vou manter as lições dos livros, né, dentro do meu ritmo, e já no canal do Professor Piscine um vídeo por semana. O que vai cair o número de vídeos que eu posto lá, mas eu quero entregar vídeos de maior qualidade. Mas para isso, procurar uma ajuda. Por que eu quero fazer isso? Né? Porque eu já tive no passado ajuda para alguns serviços. E essa ajuda, ela libera você para se dedicar naquilo que é mais importante. Eu sei que está envolvido nisso recurso financeiro, está envolvido nisso dedicação maior na parte de você encontrar alguém que vai te ajudar a fazer isso, ou mesmo você fazer uma outra atividade. Por exemplo, se eu vou entregar para alguém a edição, eu vou precisar de também entregar para alguém que faça as thumbs do YouTube. Né? São projetos que eu tenho aqui. Mas isso vai me liberar para gravar. E vai garantir que eu mantenha o ritmo. Entende? Então eu olhei para minha rotina no ano passado e falei, cara, o que está me impedindo de manter o meu ritmo? Edição e produção de thumb, essas coisas, porque levam muito tempo, principalmente no canal Professor Piscine. Então eu vou tentar terceirizar isso, vou tentar entregar para alguém. É uma tentativa que eu vou fazer, tá? Não sei como é que eu vou fazer esse ano ainda, uma questão financeira aí, me organizar para fazer isso, mas espero até o final do ano conseguir. E se eu conseguir nos 2 projetos, nossa, como eu disse, estarei super contente, porque vou conseguir entregar super qualidade em ambos os projetos. E eu acho que às vezes, eu sou uma pessoa, né, agora abrindo um pouco mais da minha personalidade para você, eu sou uma pessoa que costumava fazer tudo muito sozinho. Então eu criei tudo que eu tenho, Professor Piscine, canal, tudo essa coisa sozinho. Aprendi a editar sozinho, escrevi meus artigos sozinho, montei meu site sozinho, montei os meus cursos sozinho. Né? Tentei fazer parcerias em anos anteriores, não funcionaram, mas não significa que eu vou desistir. Ainda quero parcerias, ainda vou procurar parcerias para os meus cursos. Por quê? Porque eu acho que isso ajuda a acelerar o processo. Entende? Então eu vou procurar mais parceiros, mas não só parceiros, como eu disse em anos anteriores. Né? Que tive um parceiro no curso, 2 parceiros no curso que não deram certo, continuo procurando um outro parceiro.
para ver se vai dar certo com alguém. Entende? Mas em outras áreas eu preciso de pessoas que trabalhem junto comigo, né? Ou seja, uma pessoa contratada, uma pessoa terceirizada, seja o que for, que esteja ali junto comigo para me ajudar nesse trabalho, ganhando tempo. Entende? Pessoal, em algum momento no projeto, na vida, naquilo que vocês estão fazendo, vocês vão precisar, vai entrar numa encruzilhada que você vai falar, cara, não estou conseguindo fazer tudo sozinho. Tem pessoas que são muito boas com isso, já começa contratando gente, já montando equipe, já tem uma clareza em relação a isso. Eu já sou mais complicado. Por quê? Porque eu sempre tento centralizar tudo para mim. Alguns anos atrás eu ainda achava que só o que eu fazia era melhor. Hoje eu até melhorei nesse aspecto. Eu sou muito aberto a opiniões, a sugestões, lógico, profissionais, né? Alguém chega assim, por exemplo, eu respeito os comentários de vocês. Fala, professor Piscina, esse vídeo ficou muito travado. Eu vou assistir o vídeo e não ficou? Tá bom, é um comentário. Agora, se vem um profissional da área, por exemplo, um cara que tem um podcast, ele dá uma consultoria, ele fala, olha, Leandro, você tem que fazer assim, assim, assado, eu vou escutar esse profissional. Entende? Eu sou muito aberto nisso. E usar mais isso a meu favor. Entender que esses projetos, se for depender apenas da minha mão de obra, é perigoso até acabar, né? Não que isso vá acontecer, nunca pensei em acabar nenhum dos meus projetos. Mas para evitar que isso aconteça, buscar essa ajuda, contratar outros profissionais. Então pensa muito no que você tem em 2025 agora, nos seus afazeres, nos seus trabalhos. Às vezes você vai precisar terceirizar, mandar para alguém, cara. Entende? Eu tenho meu trabalho, eu tenho que atender, ir para fazer orçamento. Às vezes você pode contratar um profissional para fazer isso. Entende? Tentar delegar mais. Uma boa palavra para 2025 também, delegar mais coisas, fazer mais parcerias, entregar mais, contar mais com outros profissionais, para ajudar a crescer o projeto de uma forma geral. A 7ª lição para 2025 é cuidar mais da minha mente, ser mais positivo e ter mais paz. Pela demanda de trabalho, no meio do ano eu fiquei bem estressado, além do limite. Como eu já tenho dito para vocês várias vezes, eu tenho uma tendência a péssima reclamação, e se eu não tomar cuidado, eu me afundo em reclamações sem fim. E o que me ajudou esse ano, vou estar ali atrás, eu nem vou mostrar para vocês, para quem está no vídeo, mas o que me ajudou a melhorar um pouco nesse ano anterior? O livro O Milagre da Manhã, que nós temos Piscinecast sobre esse livro, vale a pena você ouvir e ler o livro. Por quê? Porque ele me ajudou a voltar a algo que eu já fazia naturalmente, mas o livro mostrou o quanto aquilo é importante, que é cuidar muito da minha mente, principalmente nos primeiros horários do dia. Então sempre, cara, muito audiolivro motivacional, muita frase positiva, chega a ser para algumas pessoas até meio bobinho. Tá? Sabe aquela coisa meio de... Os memes surgem hoje, né? Isso é coisa de coaching, né? Que todo mundo fala. Eu entendo, isso pode soar para algumas pessoas meio bobo, meio bobeira, meio, sabe, não funciona ou toda aquela coisa, mas para mim é importante. Para mim é importante. Se eu vou muito para um lado da reclamação e do ceticismo. E esse é um Leandro que eu não quero ser. Essa é uma pessoa que eu não quero ser. Eu não quero partir para o ceticismo, para a reclamação, para, sabe, ficar o tempo inteiro só falando, criticando ou julgando. Não é isso que eu quero, cara, para mim. Eu quero mais do que isso. Quero ser melhor do que isso. Então eu tenho que alimentar minha mente com coisas positivas. Então a oração, livros de desenvolvimento pessoal, escutando livros todos os dias, lendo os livros, né? Lembra que eu falei que no ano passado, na minha revisão, li pouco. Me atrapalhou, mas eu acho que o que eu fiz no começo do ano me ajudou a vencer esse ano bem, né? A conquistar em algumas áreas da minha vida algumas coisas. Por quê? Porque eu comecei o ano muito nessa vibe de escutando audiobooks motivacionais, fazendo minha leitura, recitando, falando frases positivas para mim, cuidando mais da minha mente. Isso eu quero continuar fazendo. Já comecei esse ano, quero começar levando isso ao ano inteiro para isso. Mais uma vez, olha a primeira lição. Os meus recursos físicos aqui, meu diário espiritual e minha agenda vão me ajudar a manter isso. Por quê? Porque eu consigo ter mais paz, mais tranquilidade, focar, ter um pensamento positivo nas minhas ações. Eu não quero entrar para um ceticismo, eu não quero entrar para um pessimismo.
Pessimismo não vai me ajudar nos meus projetos, entendeu? E eu preciso manter isso, porque quando eu me mantenho positivo, a coisa flui. Quando eu me autodoutrino, colocando essas coisas para ouvir 24 horas, até decorar, aí sim é que a coisa acontece para mim. E tem coisas que eu decoro, tem livros que eu praticamente quase decorei, de tanto que eu estou ouvindo eles. Por quê? Porque isso reforça em mim um pensamento positivo. Uma vez que reforça o pensamento positivo, eu sou mais positivo, óbvio, né, para enfrentar os desafios da vida, isso me traz mais paz e mais tranquilidade. Então, talvez vocês tenham passado por um ano bem conturbado. Cara, é hora de dar um reset mental. Pá, para tudo. Deixa entrar, cara, pensamento positivo. Cara, deixa entrar pensamento positivo. Deixa, sabe? Quebra uma barreira que umas pessoas racionais, eu me considero uma pessoa muito racional, sabe? Às vezes eu racionalizo demais, eu não acredito em muitas coisas. Então, quebra essa barreira e deixa entrar esse pensamento positivo em você, para que você mude a visão que você tem da sua vida e do seu dia a dia. E essa visão que você vai mudar de si mesmo e da sua vida vão trazer melhores resultados para você, cara. Pode ter certeza absoluta que isso vai acontecer. Entende? Ainda que alguém fale, mas é uma percepção que a pessoa tem e toda aquela coisa psicológica que pode acontecer, sim. Mas no final das contas, a pergunta que eu tenho é, você está se sentindo bem? Então, ótimo, meu amigo. Se você está se enganando, se esse é baboseira, bobeira, o que importa é você estar se sentindo bem. Você está bem consigo mesmo, você está em paz, você está com uma mente positiva. E para algumas pessoas isso é muito importante. Para mim é muito importante, né? Evitar cair na lama da reclamação, evitar cair na lama do pessimismo, né? Manter uma mente positiva com leituras, com audiolivros, com música, com meditação, com falar em voz alta, com frases, né? Aquelas frases positivas, ficar repetindo isso para mim. São coisas que me ajudam bastante. Bem, minha 8ª lição para 2025, né? Mais momentos de lazer em famílias e amigos, né? Com famílias e amigos. Eu acho que isso é uma coisa que há muito tempo eu tenho falado nas minhas revisões anuais, que eu preciso desses momentos de lazer. E 2020, no momento de 2020, quando houve a pandemia da Covid-19, eu acho que eu acabei me retraindo, evitando de sair mais de casa, eu e minha esposa. Eu já não sou muito de sair. Então, com a pandemia, eu criei um hábito pior ainda, né? Então eu deixei de encontrar os meus amigos que sempre vinham em casa, né? Não sempre, né? Mas rotineiramente vinham em casa, a gente trocava uma ideia, né? Deixei de encontrar esses amigos, deixei de fazer algumas coisas em casa, deixei de sair muito. Então eu quero retomar isso, porque por mais que eu seja uma pessoa, pode-se dizer, antissocial, vamos colocar assim, não me levem a mal com isso que eu estou falando, né? Quem já me escuta sabe como eu sou. Eu sei da importância da convivência social. Não dá para negligenciar isso. Tá? Não dá para você negligenciar bons momentos com seus familiares, com pessoas que você gosta, batendo um papo, conversando, relaxando, pensando em outra coisa. Conversando nem que seja bobeira, entende? Falando da abobrinha, como se dizem. Isso é muito importante. E momentos de lazer verdadeiros, né? Como uma viagem onde você descansa, onde você fica em paz, onde você conversa. Não momentos de lazer que muitas vezes não significam nada. Sei lá, ficar numa rede social rodando um negócio pra mim. Isso não é lazer, entendeu? Isso aí está ocupando a sua mente. É lazer de verdade. Hobbies, ter bons hobbies. Sair, tocar um violão, conversar, tomar um drink, um refrigerante, seja o que for. Então trazer isso para quê? Para que isso tenha um impacto positivo na minha mente e a minha mente ajude eu a ter mais foco. Muitas pessoas que falam assim, não preciso de descanso, não preciso de lazer, não entende o quanto o lazer é um momento de pausa e o quanto isso fortalece você mentalmente. Lógico, não é pra viver só de lazer também. Né? Tem pessoa que é festa 24 horas. É uma característica. Mas você entender que precisa desses momentos. Né? E fazer acontecer esses momentos. Não esperar. Né? Principalmente com relação a lazeres sociais. Por quê? Porque você depende de organizar com as pessoas. Tal dia eu vou encontrar fulano, tal dia ciclano. No fulano não conseguiu, a agenda não deu certo, toda aquela coisa. Fazer acontecer de fato. Fazer o possível para você encontrar os seus amigos, para você conversar, para você trocar uma ideia, para você conversar com outras pessoas. É importantíssimo isso para a saúde mental. A minha 9ª lição para 2025 é me desprender mais das coisas. Eu sei que ser muito apegado é uma característica até não tão ruim,
Por quê? Porque ser apegado me garante, por exemplo, que eu não desista facilmente das coisas, eu não desisti da minha faculdade. Por exemplo, teve momentos que eu quase quis desistir. Falar, cara, você quer saber para que eu estou fazendo isso? Mas ser apegado me ajuda a manter uma certa disciplina, entre aspas. Né? Porém, eu percebo que eu preciso me desprender de outras coisas. Entender que algumas coisas em determinado momento não funcionam mais. Sei lá, eu estou num projeto, digamos, cheguei lá no Professor Piscine, canal Professor Piscine. Momento que eu talvez olhe para o Professor Piscine e falo, cara, isso aqui não faz mais sentido para mim. Acabou, parei. Entendeu? Chegar e falar, parei com esse canal, parei com isso aqui. Como eu fiz com algumas coisas. Nos anos anteriores, eu saí de muitas redes sociais. Eu tinha várias redes sociais, saí de muitas, achei que não fazia mais sentido, mudei. Além disso, tem atividades que eu percebo que às vezes eu mantenho muito aquilo. Algumas atividades que eu faço, principalmente relacionadas aqui à igreja, que eu tenho feito com a minha esposa, entender que se não for para acontecer, não acontece. Mas aí eu vou dar uma regra para você, que é uma regra que eu estipulei para mim mesmo, que é uma regra que eu aprendi naquele livro Garra, da Angela Duckworth. Ela diz o seguinte, se você vai desistir, se você vai parar alguma coisa, dê um tempo antes. Dê um tempo naquela coisa. Então se você chega e fala, por exemplo, eu quero desistir da minha faculdade, faça mais um semestre. O último, para ver se você vai ficar mesmo. Para ver se você vai ficar mesmo. Entende? Então, nesse ano, por exemplo, tem algumas coisas que estão na zona de desistência, de parar, que eu determinei. Algumas coisas da igreja, algumas atividades profissionais minhas, para eu me desprender. Falar, cara, isso aqui não dá mais para continuar com isso aqui. Então, pense em algumas atividades, algumas coisas que você faz na sua vida, que é o momento de você se desprender delas. Você fala, cara, você quer saber de uma coisa? Isso aqui não funciona mais. Mas antes de você tomar a decisão final, você fala, cara, eu vou dar mais uma chance, a última chance para isso aqui. Vou fazer mais um ano, vou dedicar mais um mês, por exemplo. Numa da atividade da igreja que nós estamos fazendo, eu estipulei com a minha esposa que nós vamos dar mais um ano. Mais um ano, vamos ver como vai ser mais esse ano. O que vai acontecer, o que pode mudar. Se a gente vê que não faz mais sentido, paramos. Simplesmente paramos. Entende? Com a consciência tranquila. Ou, sei lá, vamos parar agora, voltamos depois. A vida é assim. Você não é obrigado a seguir aquilo religiosamente, entende? Apesar de eu ter essa característica de querer seguir com as coisas até o final, eu nem jogo as minhas coisas fora, pra você ter uma ideia. Tanto que eu sou apegado com algumas coisas. Mas aprender a se desprender. Essa limpeza que você faz na sua vida de atividades, de coisas, de afazeres, vai liberar mais a sua mente. Você vai se sentir mais leve. Porque à medida que nós vamos caminhando, nós vamos acumulando coisas. Cara, e fica mais pesado para você caminhar. Imagine uma mochila que você está colocando coisa, e você tem feito isso ao longo dos últimos 20, 30 anos. Imagine o peso que não está a sua mochila. Imagine o peso que você não tem que carregar todos os dias. Então, para, cara. Abre a sua mochila. Tira dali. Olha, o que está sendo um peso para você? O que está sendo um fardo para você? Joga fora. Desiste, para. Isso é relacionado a pessoas, coisas, atividades, afazeres. Tome cuidado com isso. Porque o excesso de peso vai chegar um momento que você para de andar. E a vida é caminhada. A vida é seguir na caminhada, na jornada, todos os dias. Nós estamos nessa caminhada juntos. Nós nos encontramos, nós falamos com outras pessoas. Nós temos essa é uma visão muito que eu tenho da vida. Que é até um filme que eu assisti, chama-se Baba Aziz, eu acho que é assim o filme. Então mostra esse peregrino caminhando, e a vida é isso, é encontros e desencontros com as pessoas, e você trocando ideias, e você aprendendo e desaprendendo. Então leve isso como uma lição para 2025. Dessas lições que eu compartilhei com você, qual você gostou mais? Qual lição que você tem que 2024 passou para você e que você acha legal compartilhar na nossa comunidade? Deixa nos comentários aqui do vídeo no YouTube, se você estiver no YouTube, e em algumas plataformas de podcast dá para comentar também. Deixa o seu comentário. Qual lição você gostou ou qual lição você gostaria de compartilhar conosco que você teve no seu ano? Lembrando de clicar em gostei, compartilhar, se inscrever no canal. Envie esse episódio, você que está ouvindo nas plataformas de áudio, manda para os grupos da família, para o grupo dos amigos, quem está vendo, até no YouTube, manda para os seus grupos, porque isso ajuda mais pessoas a conhecer o Piscinecast. Ajuda.
Compartilha, isso vai ser muito bom. Quero agradecer que você ouviu até o final e assistiu até o final. Então nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais.